Oi, minha linda! Seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso quarto módulo e eu espero que você esteja aproveitando todo o conteúdo do nosso programa, que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença na sua vida tremenda de hoje para todo sempre. E o assunto da aula de hoje é sobre memória. Foco, concentração, cognição, né? Quem aí não tá sentindo aquela memória curta, mais prejudicada, vive perdendo as coisas pela casa, não lembra nem o que comeu no café da manhã ou como foi ontem a sua refeição e lê alguma coisa e logo esquece aquilo que tá lendo ou não consegue ficar ali concentrada, né? Fica sempre dispersando a atenção nas outras coisas. Então a gente vai falar sobre esse assunto que incomoda muito, atrapalha, mas tem várias estratégias para você incluir ali na sua rotina, no seu dia a dia, através de chá, suplementos, óleos essenciais e também na alimentação. Bom, então qual que é a causa dessa falta de memória ou da memória estar mais ruim? A principal delas é a inflamação do organismo. Bom, nós já falamos quais que são todos os malefícios de ter um organismo inflamado, né? Para dificuldade em baixar peso, sistema imunológico, faz mal para o intestino, faz mal para a memória, causa fogacho, causa vários problemas e alterações no nosso organismo. E essa inflamação do organismo, ela vem por um estilo de vida errado, uma alimentação errada, sono irregular, né? Poucas horas de sono, ou tá tendo um sono que não está sendo repousante, consumo de bebida alcoólica, cigarro, drogas, glúten, álcool, açúcar, alimentos industrializados, principalmente um composto ali do alimento industrializado chamado glutamato monossódico, tá? Ele é um realçador de sabor, ele deixa a comida mais salgada, né? Conhecido como aqueles temperinhos de pacotinho, e eles são um veneno para os nossos neurônios, eles fazem a diminuição da ligação entre esses neurônios. É importante que eles estejam sempre ligados para que a nossa memória, a nossa cognição, ela funcione da maneira adequada. Também acontece pela queda hormonal, principalmente a progesterona, né? A progesterona, por deixar, é um dos hormônios mais preventivos do nosso organismo. Previne câncer de mama, previne problemas cognitivos, previne problemas cardíacos, e é muito comum, né, por exemplo, os homens, quando eles vão entrar ali na fase da andropausa, que eles têm uma queda hormonal mais tardia do que nós mulheres, porém a queda deles é muito mais brusca, né? Então os homens começam a ficar meio gaga ali por volta dos 50 anos, que a gente fala que dá a crise dos 50, isso acontece por uma queda brusca da progesterona, né? Também vai dar essa queda nos homens e dá em nós mulheres, e ela de uma maneira mais lenta, mas essa queda hormonal também acaba prejudicando a nossa memória. Estresse, principalmente estresse, ansiedade e depressão, que desregula, né, todos os nossos neurotransmissores. Sono, como eu falei, sono em poucas horas ou com uma qualidade ruim. Uso de medicamentos, principalmente medicamentos para dormir, antidepressivos, ansiolíticos e também, claro, as doenças neurológicas, como por exemplo Alzheimer. E quais são as estratégias para a gente estar melhorando, né, esse terrível sintoma? Bom, primeiro é fazer a regulação desses neurotransmissores, que isso já vai melhorar muito essa qualidade de vida, não só essa memória, mas vai deixar você mais feliz, mais disposta, com mais prazer na vida. Você vai acordar disposta, no meio da tarde você vai ficar disposta também, à noite você vai conseguir dormir. Então precisa ter essa regularização dos neurotransmissores, aumentar o fluxo sanguíneo, principalmente ali para a região do cérebro. Então é muito interessante incluir o suco do fogacho, por exemplo. O suco do fogacho, ele é bom tanto para o fogacho, como para o libido, como para a memória, para te dar mais disposição para a hora do treino. É bom para varize, varicose, hemorroidas, é bom para olheiras também. Então esse suco, ele tem vários benefícios para a nossa saúde e ele precisa ser consumido pelo menos 3 vezes na semana.
reduzir, né, os alimentos inflamatórios e, se possível, retirar com certeza da sua vida glúten, lactose, alimentos industrializados e incluir os anti-inflamatórios e antioxidantes, que ali existe uma gama de alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes. Eu falo sobre isso lá no nosso segundo módulo, que eu falo sobre um organismo inflamado e alimentos antioxidantes. E lá tem um e-book com toda a listinha desses alimentos, então eu sugiro que você vai assistir aqui a aula, que é muito interessante, certo? E aí entram o uso dos chás, né? Os chás, suplementos fitoterápicos, óleos essenciais, que vão ter principalmente efeitos nootrópicos, que é uma substância que auxilia no desempenho cognitivo, vai te dar mais atenção, foco, vai melhorar a sua memória, vai melhorar ali a sua fluência verbal também. Então, né, mulheres que às vezes não conseguem falar de uma forma clara, isso também vai melhorar muito. Que tem substâncias adaptógenas, que eles vão equilibrar a sua resposta tanto ao estresse, ansiedade e depressão. Então esse efeito adaptógeno dessas substâncias, né, dos chás e também dali das especiarias, dos shots, é muito interessante. E os reguladores da homeostase. O que quer dizer isso? A homeostase, ela quer dizer manter o equilíbrio. Então ele vai estimular o que precisa ser estimulado, que por exemplo está baixo, e vai equilibrar aquilo que está sendo muito expresso. Então, por exemplo, assim, se você está indisposta, né, esses reguladores da homeostase vão te deixar mais disposta. Porém, se você está muito estressada, muito agitada, ele vai deixar você não indisposta, ele vai te equilibrar para o nível que você sinta bem, né? Então essas são as nossas estratégias que a gente vai estar utilizando nessa aula. Bom, antes de tudo, eu preciso te dar essas orientações, porque de nada adianta você estar ali consumindo um chá que vai ser ótimo para sua memória, você está consumindo um suplemento fitoterápico que vai ser excelente para sua memória, se você não está fazendo o básico, certo? E o básico, muitas vezes, é um dos mais importantes ali, que você acha já muitos errinhos que você está cometendo. Primeiro deles, praticar atividade física. É muito importante a atividade física para a liberação dos neurotransmissores, dopamina, serotonina, que vão deixar você mais feliz, mais disposta, pelo menos 4 vezes na semana. E lembrando que tem os biotipos corporais, o biotipo endomorfo, mesomorfo e ectomorfo, e cada um desses 3 biotipos tem uma atividade específica para ser feita, certo? Então eu falo sobre essa atividade específica para cada biotipo lá na aula dos 5 mandamentos, também no nosso segundo módulo, certo? Então convido você para assistir essa aula, caso você ainda não tenha assistido. Então, praticar atividade física recomendada para o seu biotipo no mínimo 4 vezes na semana ou mais. Segunda dica e orientação: ficar menos tempo no celular, na televisão, né? Ali, esse hábito que a gente começou a adotar de uns tempos para cá deixa o nosso cérebro muito lerdo, deixa ele muito preguiçoso. Ele só fica recebendo um monte de informação e também muitas informações poluídas, informações falsas. Então você fica ali recebendo muita informação e muitas vezes esse excesso de informação acaba deixando você mais, com essa sensação de memória mais ruim, mais danificada. Então a minha orientação para você é ler mais e fazer atividades de raciocínio, atividades lógicas, faz ali um jogo de palavras, faz alguma coisa que você vai ter que se esforçar para pensar e não só ficar ali recebendo um monte de informação. A outra dica é ter uma alimentação saudável, certo? Diminuir os alimentos que são ricos em carboidratos, principalmente carboidratos brancos, os que tem muito glúten, que tem muito açúcar, que eles vão fazer um pico de glicose no seu organismo. E esse pico de glicose e, consequentemente, de insulina, foi feito um estudo, recentemente, que viram que um dos principais motivos tanto do Alzheimer como do Parkinson, que são doenças neurodegenerativas, muitos deles aconteceram por ter picos de insulina maiores na rotina dessas pessoas, justamente por causa de uma alimentação com mais carboidrato e de um estilo de vida errado. Então, cuide da carga glicêmica da sua alimentação.
retire o leite, o glúten, açúcar e todos os alimentos industrializados da sua rotina, principalmente aqueles que contêm o glutamato monossódico. Procure dormir de 6 a 8 horas e que essa noite de sono seja realmente um sono tranquilo, que você consiga descansar e repousar. Evite medicamentos ansiolíticos, antidepressivos e também que induzem você ao sono, porque esses medicamentos vão deixar você mais letárgica, mais apática, que você vai ter realmente até uma dificuldade de fala, né? Você vai falar mais lento, você vai ter uma memória mais ruim mesmo. Procure fazer o acompanhamento da sua ansiedade, da sua depressão, através da alimentação, respiração. Tenha pensamentos positivos, tenha pessoas à sua volta que vão te ajudar, né, a melhorar esse terrível sintoma e, se possível, né, busque ajuda de um psicólogo, de alguém para estar te auxiliando nessa fase. Evite álcool, cigarro, drogas e tudo aquilo que você sabe que faz mal para o seu organismo. Agora vamos falar dos neurotransmissores, que são os dois principais que vão melhorar essa questão do foco, da memória e concentração. O primeiro deles é a acetilcolina. Ela está responsável na melhora da memória, do aprendizado, do foco. Ele também influencia a liberação da dopamina, que é um neurotransmissor que eu já vou falar para vocês. Ele ativa também as contrações musculares, mas principalmente ele regulariza o sistema nervoso parasimpático. E esse sistema nervoso, ele está ligado ali ao nosso organismo responder às situações com mais calma, ter saciedade, né, depois de ter se alimentado, e repouso e também melhora da digestão. O segundo neurotransmissor é a dopamina. Ele está ligado às sensações de prazer, recompensa, né? Impulsos de tomadas de decisão. Então é bom ter dopamina alta, porém o excesso de dopamina também não é interessante, porque o excesso de dopamina está muito ligado a casos de transtorno de bipolaridade, né, de ansiedade, de DTH, que é o transtorno do déficit de atenção generalizado, né, quando a pessoa é muito ansiosa, muito ativa, que não consegue prestar atenção em nada do que está fazendo. A dopamina também melhora no foco, atenção, tem uma flexibilidade cognitiva, né? Influencia também na personalidade, na extroversão da pessoa, então fica uma pessoa mais extrovertida, né? Fala mais, não tão introvertida, e também melhora na vasodilatação. Então, consequentemente, melhora fluxo sanguíneo, fogachos, melhora ali questões de pensamento, raciocínio, melhora funções cardíacas também, varizes, varicoses. Então agora vamos falar de um suplemento que eu falo muito aqui no nosso programa, que ele é incrível para a nossa saúde. Ele é um ácido graxo poliinsaturado essencial para o nosso organismo. Por que ele é essencial? Porque a gente não tem outra forma de estar consumindo ele senão através da suplementação, que é o ômega 3, e nesse caso é principalmente o que tem mais DHA, certo? Essa sigla, ele vai ser mais responsável pela memória, pela cognição, pela concentração, também ajuda na saúde do fígado, na saúde da visão, diminui estresse, depressão e ansiedade. Então vocês veem que esse suplemento consegue melhorar muitas coisas que estão desorganizadas no nosso organismo e que são responsáveis pela piora da memória, certo? A dose desse DHA, ele vai ser de 500 miligramas até 2 gramas ao dia, e geralmente eu gosto de dividir em 2 tomadas, por exemplo, no almoço e no jantar, ou no café da manhã e no almoço. São dois períodos interessantes para vocês estarem consumindo. Então é importante você consumir ali um ômega 3 que tenha mais DHA, certo? Então é importante olhar no rótulo, porque qualquer ômega 3 vai ter essas duas siglas, que é o EPA, que ele é mais anti-inflamatório, e o DHA, que ele é mais responsável ali pela cognição, né, a melhora da saúde dos nossos neurônios. O outro suplemento é o magnésio, principalmente o magnésio treonato, tá? Ele também está ligado à melhora da memória, foco, cognição, concentração. Ele aumenta as conexões entre os neurônios, porque o que acontece? O neurônio, né, existem vários milhares de neurônios e eles vão se passando as respostas através de pequenos choques, né, que eles fazem essas conexões. Então, quanto mais
for estimulado essa ligação entre os neurônios, melhor sempre vai ser a sua memória. Só que com o passar dos anos e principalmente com um estilo de vida errado, uma alimentação errada e tudo isso que eu falei, que são das principais causas da piora da memória, essas conexões elas vão ficando mais lentas ou até diminuindo, certo? Então é muito importante você estar sempre ali estimulando que essas conexões nunca parem. E desperta, né? O magnésio também ele é ótimo para deixar você mais disposta, tanto no período da manhã como no período da tarde, que às vezes dá uma queda de energia, e também mais ativa, e ele é muito utilizado em doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer. A dose de magnésio ela vai de 150 até 400 miligramas ao dia, e aí é interessante também tomar em 2 momentos, por exemplo, pela manhã e no período da noite, né? Geralmente ele dando um intervalo de 12 horas em cada um desses momentos. Eu gosto muito desse chá para memória, que inclusive a gente vai fazer aqui na sequência da nossa aula. E aqui a gente está utilizando, né? Você pode estar utilizando tanto as ervas em infusão como em cocção. As ervas de infusão são o alecrim, a Salvia officinalis, que ela é incrível também para o aumento do estrogênio, né? Eu gosto muito de estar utilizando o óleo essencial de Salvia officinalis, o manjericão sagrado, que a gente chama ele de Tulsi, a centela asiática eu acho incrível, ela é tão boa para celulite, retorno venoso, e justamente porque ela aumenta muito o retorno venoso, né? Aumenta o fluxo sanguíneo, principalmente para a região cerebral. Ginkgo biloba e o chá verde. O chá verde ele possui tanto a cafeína, que vai deixar você mais acelerada, mais disposta, e também a teanina, que aumenta o foco, aumenta a concentração. Só que mulheres que já são ansiosas ou estão ali em algum tratamento de transtorno de ansiedade ou depressão, eu diria para não consumir o chá verde, certo? Mesmo ele tendo vários benefícios antioxidantes, anti-inflamatórios, fotoprotetores, o chá verde nessas mulheres pode deixar elas ainda mais ansiosas, ainda mais deprimidas. Então, utilize todas as outras ervas, menos o chá verde. Se você não sofre com ansiedade, depressão, não tem problema nenhum com dormir, aí sim você pode estar utilizando o chá verde. E também tem as ervas que são de cocção, né? Que elas precisam ser fervidas, que é a semente de fenogrego, que eu também acho ela incrível. Ela ajuda muito no aumento da libido, na diminuição dos fogachos, porque ela possui ali propriedades chamadas saponinas, que são extremamente antioxidantes para o nosso organismo. Elas vão deixar você mais estimulada, então ela vai te estimular tanto para a memória como ali a questão do libido. E também a catuaba, certo? A catuaba também ela tem um efeito afrodisíaco, e aqui também vai deixar você mais estimulada para a melhora da sua memória. Tem o shot do foco e da concentração, que a gente vai estar utilizando um meio ácido. Lembrando, se você sofre, por exemplo, de gastrite, refluxo, né, úlcera, daí você não tem a necessidade de estar utilizando meio ácido. E aí a gente vai estar utilizando a pifáfia em pó, que é conhecido como ginseng brasileiro, que você consegue achar tranquilamente em lojas de produtos naturais, o matcha, a marapuama, que ela é incrível também para libido como para memória, ela ajuda a aumentar muito a sua disposição cerebral, ou o cacau em pó. Olha só que legal, a marapuama e o matcha, eles são bem estimulantes, então vão deixar você bem alerta. Já o cacau, ele vai ter menos esse efeito estimulante. Então, se você quiser melhorar ali a sua memória e já é mais à noite, né? Por exemplo, 7, 8 horas da noite, você ainda tem coisas para fazer, para estudar, para ler e quer melhorar a sua memória e cognição, faça com cacau e com pifáfia. Mas se você quer durante o dia, né, se sentir alerta, disposta e ainda ter os efeitos para melhor da memória, aí eu sugiro que você faça com matcha ou com marapuama e com a pifáfia, certo? E todos esses extratos, essas farinhas e essências, né, e como que eu falo, especiarias, você acha tranquilamente em loja de produtos naturais para comprar a granel. Os óleos essenciais que a gente mais utiliza ali para melhora do foco, desânimo, para deixar você disposta, né? E ele é tão interessante até para uma disposição para uma atividade física.
é o óleo de menta piperita, tá? E também gosto muito de utilizar o óleo de capim-limão, alecrim e salvia-esclareia. Salvia-esclareia, ele ajuda, né, como eu falei para vocês, no aumento ali do hormônio estrogênio, que é essencial para nós mulheres, tanto do estrogênio como da progesterona. Eu ensinei na aula do Fogacho a fazer um óleo hidratante corporal com gerânio e com sálvia. E tanto a sálvia, o capim-limão e o alecrim, eles ajudam na melhora da memória, do foco, da criatividade, diminui a ansiedade, diminui a pressão arterial também, diminui o nervosismo. Então, quais que são as formas recomendadas para você estar utilizando? Ou no difusor, né? Então, se você tiver, por exemplo, duas desses óleos essenciais, coloca ali 2 gotinhas de cada. Ou, né, coloca uma gotinha na palma da sua mão, esfrega para dar uma aquecida e aí você cheira, você faz a inalação. Lembrando que óleos essenciais não é interessante você fazer a ingestão via oral. Por que não? Porque eles são extremamente voláteis, né? E eles possuem mais benefícios, mais efeitos, né, fitoterápicos para o nosso organismo quando inalados através do olfato, porque eles ativam ali o sistema límbico. O sistema límbico ele está dentro do nosso cérebro também e eles vão trazer uma memória afetiva, ou ele vai deixar você dispersa, ou vai melhorar questões como dores de cabeça, né? Vai melhorar a sua memória, foco, concentração, só que ele possui muito mais efeito quando inalado por via oral do que quando inalado por via olfativa do que consumido por via oral, certo? E agora, eu quero passar aqui para vocês esse composto para memória e que se você tiver interesse em fazer ele, é só chamar a gente pelo número de suporte que a gente faz a prescrição para você. Ele é feito com crocus ativos, tá? O crocus ativos ele é muito bom também para melhora da ansiedade, melhora da depressão. A ashwagandha, que ela é um excelente adaptógeno. A bacopa monnieri também é incrível para melhora do foco, concentração, cognição, aprendizado. Ginkgo biloba, panax ginseng, que são ervas estimulantes, né? Eles são tão estimulantes assim, ligadas à disposição, como também estimulantes para você ficar mais focada, estimulada para se concentrar naquela atividade que você esteja fazendo. E o magnésio L-treonato, certo? Então você pode consumir essa fórmula 1 até 2 vezes ao dia. Certo, minhas lindas? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e agora a gente vai para a aula prática, aprender a fazer o shot e o chá para melhorar a memória. Agora vamos colocar em prática essas receitas que a gente acabou de ver na nossa aula teórica. Então a gente vai fazer o shot para melhora da memória e também o chá para melhora da memória. Vamos começar antes com o shot, certo? Bom, shot, vocês já sabem como que ele funciona. É sempre importante a gente colocar um meio ácido, né? Que você pode estar utilizando limão, laranja, maracujá, abacaxi, suco de morango, vinagre de maçã. Então sempre é interessante estar utilizando meio ácido. Claro que, lembrando que se você tem ali refluxo, azia, gastrite, né? Sente queimação quando consome esses alimentos, provavelmente você tem uma hipercloridria, que é um aumento da produção de suco gástrico. Então você pode dispensar o uso desse meio ácido no shot, certo? Então aqui eu vou colocar suco de limão, cravo, Tahiti, limão siciliano, qualquer espécie de limão. Pode ser um limão inteiro, pode ser meio limão. Eu gosto sempre de colocar um pouquinho de água, também para ele não ficar muito forte. Mas o objetivo do shot é sempre que seja uma quantidade pouca para que realmente você consiga beber em um gole. E aqui a gente vai colocar as nossas ervas. Bom, ervas não, né? Extratos, né? Farinhas. Aqui eu tenho guaraná, certo? Que você pode também estar utilizando matcha ou guaraná. Ambos vão ter efeito estimulante, certo? O matcha, ele é derivado ali da Camellia sinensis, que é o chá verde, certo? E o guaraná, então é esse estimulante tônico que a gente já conhece os benefícios dele. Aqui tem a pifáfia, opa, até derrubei aqui. A pifáfia, ela é uma raiz muito utilizada, adaptógena, ela é ótima para regular
seus sintomas de estresse, ansiedade. E também tem a Marapuama, que eu falei para vocês que ela é ótima para melhora do foco, concentração, deixa você ali, né, mais disposta para fazer as coisas que você precisa fazer. E também tem o cacau em pó, ele vai ter um efeito estimulante, menos em comparação à Marapuama e ao Guaraná ou ao Matcha, só que ele seria interessante para você utilizar em um momento que você precisa ter uma leve disposição, estar focada, estar ali concentrada, só que não estimulada a ponto que te tire o sono. Então seria interessante você utilizar, por exemplo, um shot de pifáfia com cacau no período final do dia à noite, para melhorar sua memória, se você precisa estar ali concentrada, focada em alguma atividade que você ainda precisa fazer. E se for durante o dia, aí você utiliza a pifáfia ou com guaraná, ou com matcha, ou com marapuama, certo? Então aqui a gente vai fazer eu vou utilizar uma colher de cafezinho, que é aquela colher mais pequenininha de pifáfia. E aqui, como eu falei, eu poderia estar escolhendo os três: guaraná, matcha, marapuama ou cacau. Vou estar fazendo com guaraná para ficar um shot bem forte. Lembrando que shots e chás têm algumas contraindicações, principalmente quando faz o uso acima da dose que eu recomendo, certo? Então, para você estar mais segura sobre as contraindicações, se você pode ou não estar consumindo determinado shot ou determinado chá, é muito importante que você baixe o e-book, certo? Falando sobre chás naturais e shots, que ele está disponível lá no nosso terceiro módulo. Lá embaixo desse e-book tem todas as contraindicações, então se você tem alguma contraindicação, eu tenho certeza que você vai achar lá. E se você não tem nenhuma contraindicação, a minha orientação é que você use e abuse de todas essas opções naturais que a natureza nos dá para melhora da nossa saúde em geral. Então esse é o nosso primeiro shot, que ele é feito com pifáfia, que é o ginseng, e também com guaraná. E agora vamos para o nosso chá, que a gente vai estar utilizando o quê? Bom, o chá, ele tem vários benefícios para a nossa saúde, e o mais incrível desse chá é que ele melhora também a memória, como vários outros sintomas da menopausa, como por exemplo, o feno-grego, ele é uma semente rica em saponinas, que ela é extremamente estimulante, afrodisíaca, ajuda no aumento da testosterona, melhora a memória, o foco, a concentração. Então olha só quantos benefícios você colhe consumindo o chá do feno-grego. Lembrando que tudo que for casca, rizoma, semente, precisa ser levado em cocção. O que quer dizer cocção? Precisa ser fervido por 3 a 5 minutos. Mas tudo que for folha, flor, não tem a necessidade, não pode, na verdade, ser cozido, né? Ele tem que ser só mantido em infusão, que é só deixado ali na água quente por 8 a 10 minutinhos, certo? Então aqui eu poderia estar fazendo, por exemplo, assim, um chá de feno-grego ou de catuaba, levar a ferver por 2 a 3 minutos e depois adicionar as demais ervas, que tem o alecrim, que você pode estar utilizando tanto alecrim fresco como desidratado. Lembrando que sempre que você vai utilizar o fresco, você vai utilizar uma quantidade um pouco maior em comparação ao desidratado, certo? Aqui o manjericão, que a gente chama ele de tulsi, né, ou manjericão mesmo. Tem a centela asiática, que eu acho incrível. Ela é uma das ervas que eu consumo assim praticamente toda semana. Claro que eu sempre vou rodiziando as ervas, mas geralmente ela tá ali 3 vezes na semana dentro de algum chá para melhorar a memória, para melhorar o retorno venoso, né? Ele ajuda muito na celulite, varize, varicose. Ela é uma erva realmente incrível. E o ginkgo biloba. O ginkgo biloba, além de ter esse efeito para a melhora da memória, ele ajuda a aumentar o estrogênio e a progesterona. Lembra que eu falei que a progesterona, quando ela começa a diminuir, ela é um dos principais sintomas ali que você sente a falta de memória, fica meio gaga? Então, a ginkgo biloba vai ajudar muito nisso. Claro que também tem outros chás, né? Como por exemplo, tem a sálvia esclareia, o chá verde, como eu também falei, o chá verde só tem que cuidar para pessoas que são um pouquinho mais ansiosas, que como ele tem cafeína, ele pode te deixar muito mais ansiosa, né? Ou até levar enfim, piorar a qualidade do seu sono. Então, se você sofre
com ansiedade e com insônia, eu orientaria que você não consumisse e fizesse com essas ervas, que o chá que eu vou fazer hoje para vocês é um dos meus preferidos para memória. Então aqui eu já deixei, na verdade, a minha água esquentando, tá? Ela já chegou naquele pico de começar, antes de começar a levantar as bolinhas de fervura. Então esse chá que eu vou fazer hoje, ele vai ser só em infusão, certo? Mas eu gosto muito de sempre colocar feno grego também junto desse chá. Então olha, eu vou colocar aqui algumas folhinhas de manjericão. Que esse é um chá incrível porque muitas vezes a gente já tem todos esses ingredientes na horta de casa, né? Um raminho de alecrim. A centela asiática. Também algumas pessoas vão encontrar por gotu-kola, certo? Que é o nome científico dela. E o ginseng, o ginkgo biloba. Ginkgo biloba também é uma árvore, se você tiver ali no seu quintal de casa a árvore, né? Você pode estar utilizando as folhas. Esse chá aqui, ele é interessante você consumir pelo menos em 2 momentos do seu dia, né? Como eu trabalho durante o dia, eu gosto de consumir no meio da manhã e no meio da tarde, né? Que são os períodos que eu tô trabalhando. E eu gosto também de estar misturando outras ervas, né? Como eu falei aqui, eu coloco o feno grego, coloco também, por exemplo, um hibisco, coloco uma cavalinha, uma erva que é mais antioxidante, uma erva que é mais diurética, uma erva que vai melhorar, como por exemplo melasma ou acne, como oliveira. Às vezes no meio da tarde, né, eu coloco uma erva que é mais digestiva, que vai estimular o meu processo de digestão. Então eu posso estar utilizando essas ervas como base, porém não tem problema nenhum adicionar outras ervas com outros efeitos fitoterápicos, porque assim você vai somar, né, e vai estar consumindo ali nesse mesmo momento. Então aqui essas ervas, elas vão ser deixadas em infusão por 8 a 10 minutos, lembrando que não é interessante passar esses 10 minutos, porque não vai ter um efeito maior se você deixar mais tempo em infusão. Passando esses 10 minutos, você coa, e o chá que você vai fazer, né, por exemplo, se você fizer de manhã para consumir à tarde, não tem problema consumir frio. Se você quiser aquecer, pode aquecer, e quando você vai aquecendo assim sempre o chá, né, tipo, eu vou aquecer várias vezes, ele vai sim perdendo um pouquinho as propriedades, certo? Mas não se preocupa que não vai ser significativa. Só que não é interessante que você, por exemplo, faça um chá hoje para consumir amanhã. É sempre importante que você faça um chá para ser consumido no mesmo dia, certo? Então aqui tem a opção do shot, que esse shot ele é mais estimulante. Lembrando, se você quiser fazer um shot para memória, para ser consumido ali após as 4 horas da tarde, substitua ou o guaraná ou o matcha ou a marapuama pelo cacau, que você vai ter o efeito estimulante, mas não extremamente estimulante para prejudicar a qualidade do seu sono. Associa junto com o chá para memória. E aí, minha amiga, eu tenho certeza que ninguém te segura. Coloca o ômega 3, coloca o magnésio que você pode estar utilizando, pinga gotinhas de óleo essencial na palma da sua mão ou no seu pulso, ou coloca no difusor para você ficar ali sentindo o tempo inteiro esse aroma. Eu tenho certeza que a sua memória, a partir de hoje, de você incluir todas essas dicas, vai ser muito melhor de quando você tinha lá seus 20 anos de idade, certo? Espero que você tenha gostado dessa receita e a gente se vê na próxima aula. Um beijo!